Existe uma vacina que de fato acaba com a rinite, com a asma, com as dermatites? Pois é, existe sim, e eu já vou te explicar sobre ela. Eu sou a doutora Mariana Rosa, médica alergista e imunologista, trabalho com adultos e crianças, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu já vou começar com uma frase super impactante. O único tratamento capaz de modificar a história natural da doença são as vacinas de alergia. Pois é, está escrito em todos os guidelines, ou seja, são aqueles tratados que nós médicos estudamos para conduzir o paciente. Isso não é só no Brasil, isso é mundial. Então, as vacinas de alergia, elas estão presentes em todos os países, e são os médicos alergistas e imunologistas que prescrevem ela e conduzem todo o tratamento. Uma vez que você apresenta os sintomas de alergia, seja rinite, sinusite, bronquite, asma, dermatite atópica, a gente vai conversar na consulta médica sobre os sintomas que você apresenta e a gente vai fazer os testes alérgicos, seja o prick teste, que é aquele teste das gotinhas no braço, e ou o exame de sangue, que são as IgEs específicas. Uma vez que a gente tem exames positivos, um ou outro, ou os dois exames, e os sintomas compatíveis, a gente vai fazer o tratamento de vacinas de alergia conforme o resultado do seu teste. Então, exemplo, você tem sintomas de nariz entupido, nariz escorrendo, coceira no nariz, olho, garganta, tosses frequentes, e o seu teste alérgico veio positivo para os ácaros da poeira, que são dipteroníceos, defarinha e Blomia tropicalis. São os três principais que a gente tem aqui no Brasil. A sua vacina vai conter essas proteínas. Doutora, mas vai ter aquilo que eu sou alérgica? Sim, vai ter aquilo que você é alérgico. Porque eu vou te explicar. Quando a gente é alérgico, é muito comum eu escutar que o paciente fala assim, eu tenho uma imunidade baixa, porque eu fico doente sempre. Na verdade, não é isso. Quem é alérgico tem uma imunidade que está funcionando de forma exagerada para aquilo que você é sensibilizado. Então, se você inspira a proteína do ácaro, você inspirou, essa proteína chegou aqui no seu nariz ou lá no pulmão, o seu soldadinho de defesa vai pegar essa proteína, vai interpretar essa proteína do ácaro e vai falar, opa, isso aqui eu não aceito, isso aqui é um problema, eu preciso defender, onde eu moro aqui, a minha casinha, que no caso é você, eu preciso defender de todas as formas possíveis. E ele ataca essa proteína. Enquanto quem não é alérgico ataca essa proteína ali, mandando 10 soldadinhos de defesa, você que é alérgico manda 10 milhões de soldadinhos de defesa. Então, essa resposta imunológica exagerada gera uma inflamação. E essa inflamação é que você interpreta como sintomas de alergia. Seu nariz entope, começa a escorrer, você começa a coçar, tossir, espirrar. Então, isso tudo é porque o seu sistema imunológico implicou com essa proteína do ácaro. E ele implica porque está lá na sua genética, a genética da sua alergia. Pai e mãe têm alergia, avô, avó. Às vezes está lá na genética deles, eles só passaram para você, mas eles mesmos não acordaram essa genética da alergia. Só que uma vez que a gente acorda ela, ela vai ficar para sempre com a gente. Então, quando o seu sistema imunológico implica com essa proteína, gerou sintomas, o único tratamento que vai modificar essa história da doença são as vacinas. Então é por isso que a vacina contém aquilo que você é alérgico, só que em microgramas. Então, se você é sensibilizado, a gente vai dessensibilizar você. Você vai fazer o tratamento, que podem ser gotinhas, parece um frasquinho de colírio. Você vai colocar as gotinhas na boca todos os dias por 3 a 5 anos. Ou existem pacientes que fazem as vacinas injetáveis, elas são subcutâneas. Então, semanalmente, você vai no consultório do médico e ele vai aplicar a vacina no seu braço. A seringa é uma seringa de insulina, então as crianças não sentem dor, é bem tranquilo. Então, escolher gotinhas ou injetável depende muito do médico, depende muito dos sintomas do paciente e da preferência do paciente também. Isso importa muito. Então, todo dia recebendo aquelas proteínas, a gente vai fazer o seu sistema imunológico entender que aquele ácaro não é um problema, que dá para ele conviver normalmente com essa proteína, sem causar uma guerra completamente desnecessária. Então, fazendo essa dessensibilização, quando você finaliza o tratamento ali, geralmente são 3 anos, alguns pacientes chegam a 5, você vai permanecer assintomático em torno de 10 anos. Existem pacientes que sim, nunca mais voltam a ser alérgicos, fazem esse DNA da alergia adormecer e aí eles seguem a vida normalmente. Mas se depois de 10 anos você começar a ter os sintomas novamente das alergias, elas geralmente voltam bem leve, é só realizar o tratamento novamente. Então, fazer as vacinas de alergia são de extrema importância para um paciente que tem alergia comprovada. Então, não é para todo mundo. Você tem que ter os sintomas, você tem que ter os exames positivos para então ser indicado esse tratamento. Então, precisa ser uma rinite alérgica, uma asma alérgica, uma dermatite atópica, uma alergia picada de mosquito, sabidamente alérgico. É o único tratamento que vai modificar a doença e vai interromper o ciclo da alergia.
Porque uma vez que você tem uma rinite alérgica, ela começa de forma leve. Só que se você não trata, mesmo que você use os medicamentos são paliativos, eles estão enxugando gelo. Você está usando, ele está melhorando. Mas mesmo usando os medicamentos, essa alergia vai avançando. Então chega uma hora que você pode usar o melhor remédio do mundo, que você não melhora mais. Então é por isso que as vacinas são super importantes. Quanto mais cedo a gente começa, mais rápido a gente retorna a qualidade de vida do paciente e mais rápido a gente consegue controlar aquela rinite, evitando aí o desenvolvimento da asma. Uma vez que você recebeu a indicação de iniciar o tratamento com as vacinas de alergia para sua rinite alérgica, por exemplo, saiba que é o único tratamento que vai de fato controlar suas alergias e impedir o desenvolvimento de complicações. E a principal complicação é o desenvolvimento da asma. Então é o único tratamento capaz de controlar suas alergias que vai de fato impedir o surgimento de complicações, sejam as infecções respiratórias de repetição, seja aquele ficar doente toda semana, ficar gripado toda semana, e o principal é impedir o desenvolvimento da asma. E uma vez que a asma já está instalada, daí ela vai controlar a asma também, vai impedir as crises frequentes. Então, fazendo o tratamento, a gente consegue controlar a sua rinite, sua asma alérgica, para evitar essas complicações. Esse é um tratamento realizado pelo médico alergista e imunologista, mediante os sintomas e os exames do paciente. Precisa ser conduzido, precisa ser acompanhado. Então, a gente faz o acompanhamento da imunoterapia alérgena específica. Alguns planos de saúde cobrem esse tratamento, então a gente sempre faz o laudozinho médico para ver se o seu plano de saúde vai cobrir. Sempre busque saber se você está acompanhando com um médico especialista no assunto. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com quem precisa saber sobre esse assunto.